End of our time in Brazil. You may be seated. Você pode se assentar. Nós estamos nos aproximando do final da nossa jornada aqui no Brasil. We've been about 12 days in country Estamos aqui no país já há 12 dias and have preached ourselves empty. e pregamos tudo que a gente tinha aqui dentro. But we're going home with our hearts full Mas a gente está voltando para casa também com nossos corações cheios. of all the love and the wonderful things that you have shared with us. Todo o amor e esse carinho maravilhoso que vocês compartilharam conosco ao longo desses dias. So thank you, Pastor, for sharing your pulpit with me tonight. Então, muito obrigado, pastor, por compartilhar e abrir o seu púlpito aqui para mim hoje à noite. Thank you, Mama Jan. It's an honor to be in your presence and Obri- in your home. Obrigado, Mama Jen. É uma honra estar na sua presença e na sua casa. And thank you, Guto and Sue Ellen, Apostle Guto, for the invitation and all the wonderful things. E muito obrigado, apóstolo Guto e Suelen, pelo convite e por esse tempo precioso. We've traveled many miles together these past few days. Esses dias a gente viajou muitos quilômetros juntos, hein? Amen. And thank you for Tiago. Obrigado, Tiago. Yeah. He's had the hardest job of all. Ele pegou o trabalho mais difícil de todos. Amen. But let's Amen. pray and get after it. I came on assignment, so we need to use our time wisely. Amém. Vamos orar. Eu tenho uma tarefa para cumprir hoje à noite, algo para depositar no teu coração. Então vamos usar o nosso tempo com sabedoria. Amém? Father, we thank you once again for your goodness and your mercy. Pai, te agradecemos uma vez mais pela tua bondade e misericórdia. I celebrate all the wonderful things that are being done through Verba de Vida in Brazil. Eu celebro, Pai, tudo aquilo que tem sido feito pelo trabalho maravilhoso do Verbo da Vida aqui no Brasil And around the world. e também ao redor do mundo. From this place right here in Campina Grande. A partir desse lugar, dessa cidade, Campina Grande. And Father, I thank you now tonight that you give me utterance bold and clear. Pai, te peço nessa noite que você me conceda a expressão vocal clara e ousada. And the people has ears to hear. E que meus irmãos tenham ouvidos para ouvir. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. If you want to turn with me in your Bibles to Numbers chapter 13, Abre comigo a tua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. we'll begin there and then we'll go to Numbers 14. Vamos começar no capítulo 13, depois vamos percorrer um pouquinho do 14. Then we'll bounce around in Joshua E aí a gente vai dar uma chegada perto de Josué. and a few other places. E um bocado de canto aqui que a gente vai abrir junto. But for sake of time tonight, we won't read all of the history, the Mas story. em razão do melhor aproveitamento do tempo hoje à noite, a gente não vai ver toda, não vai ler junto toda a história envolvida aqui. I'm sure you are well familiar with the history of Israel and their spying out of the land of Canaan. Eu tenho certeza que você é bem familiarizado com toda a história de Israel e conhece o fato de que Deus enviou espias para espiar a terra de Canaã. But tonight I want to focus in on one individual, Mas hoje à noite eu quero colocar o nosso foco em um indivíduo, a fellow by the name of Caleb. um companheiro cujo nome era Caleb. We talk a lot about Moses. A gente fala muito de Moisés, We talk a lot about Joshua. We have fala his de book. Josué, temos um livro de Josué aqui, But I found of interest Caleb. mas eu sempre tive interesse em Caleb. And so, Tiago, would you read here Numbers chapter 13, the first 3 verses, please? Vamos ler juntos o capítulo 13 de Números, os versos 1, 2 e 3. A Bíblia diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo do seu pai, dos seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. De todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. And so I'm sure you're well familiar with this once again. Eu sei que você já conhece essa história, But I want you to notice in the second verse, mas perceba um detalhe aqui no versículo 2. the Lord said through Moses, O Senhor disse por meio de Moisés: this promised land, this Canaan land, essa terra prometida, a terra de Canaã, is a land that I am giving you. é a terra que eu estou dando a vocês. Why don't we start right there with a good confession? Vamos começar agora fazendo logo uma boa confissão. The Lord is giving me a good land. Diga comigo: o Senhor está me dando uma boa terra. The Lord is giving me a good inheritance. O Senhor está me dando uma boa herança.
Here's the first thing you need to understand about that. Agora perceba um detalhe sobre isso. He's not talking about something in heaven. Não se trata de uma herança lá no céu. This Canaan land, this promised land, Essa terra de Canaã, a terra prometida, is a type and shadow of all the fullness of God that we have here in the new birth. ela é uma sombra e um tipo da plenitude da vida de Deus que nós temos reservada para cada um de nós para desfrutar aqui na terra por meio do novo nascimento. And so notice Moses chooses 12 men here. Agora perceba que Moisés aqui escolhe 12 homens. And it tells us that each one of these men were leaders among their tribes. E isso também nos diz que cada um desses 12 homens era um líder na sua respectiva tribo. Now I'll spare you and I both the pain of reading all these names. Com certeza eu vou poupar para você e para mim aqui a dor de ter que ler todos os nomes desses rapazes. But if we were to look, we'll find two names we're very familiar with. Mas se olharmos a listagem desses espias, vamos perceber que existem dois nomes com os quais nós somos muito familiarizados: Caleb and Hoshea, or Joshua. Josué e Caleb. And so let's talk about Caleb. Agora vamos falar um pouquinho de Caleb. And I'll draw my title tonight from Numbers chapter 14, verse 24. E eu vou extrair o título dessa mensagem nessa noite do capítulo seguinte, Números 14, verso 24. We're going to move in and out of this story and back and forth in time with Caleb to learn some things tonight. Eu quero que você deixe a sua Bíblia de prontidão aí, porque a gente vai se mover aqui um pouco para frente, um pouco para trás, vamos percorrer essa história para entender bem a jornada de Caleb e o que ele tem para nos ensinar. Please read Numbers 14:24 from the New King James. Vamos ler juntos Números 14, 24. A Bíblia diz assim: Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. And so it says here that Caleb, because he has a different spirit. Perceba que a Bíblia diz que Caleb, ele tinha um outro espírito, um espírito diferente. The Message Bible says he has a different spirit. He follows me passionately. A Bíblia, a mensagem diz que ele tem um espírito diferente, ele me segue com convicção e paixão. The New Living Translation says he has a different attitude. A Bíblia NVT diz que Caleb tinha uma atitude diferente dos demais. He has remained loyal to me, God said. A Bíblia diz que Caleb permaneceu fiel a Deus. And as a result, in these verses, you see his descendants shall inherit the land. E você vê que como resultado dessa fidelidade, a Bíblia diz que os seus descendentes haveriam de herdar essa terra. His children will inherit the land. Os filhos de Caleb possuiriam a terra. And I love this, his descendants will possess their full share. A Bíblia diz que a descendência de Caleb possuiria a sua porção completa. How many of you here tonight want your full, complete share of all the things of God? Quantos de vocês aqui hoje à noite desejam receber a sua porção completa das coisas de Deus? Amen. Amém? And so this is my title tonight from this verse. I want to call this a different spirit. A mensagem de hoje eu quero chamar ela de tendo um espírito diferente. I'm convinced as I've been here for about 12 days now that here in Brazil are people in Verbo da Vida with a different spirit. Eu estou convencido de que aqui no Brasil, eu já estou aqui há 12 dias, a gente pode ver com clareza que no Verbo da Vida nós temos pessoas que têm sim um espírito diferente. As the New Living Translation says, a different attitude. A forma como a Nova Versão Transformadora diz, uma atitude diferente. Means different than the normal. Significa ter uma atitude diferente daquela que é considerada normal. You know, back at Rhema USA in our office, Sabe, lá no Rhema dos Estados Unidos, no nosso escritório, my partner in the office, Brother Joe Dunnick, meu companheiro de escritório é o pastor Joe Dunnick. we have a compliment that we pass around that's kind of a joke. A gente tem um elogio que a gente diz que é como uma brincadeira. And we will say, you are above average. E a gente diz, rapaz, você é acima da média. Just above average. Acima da média. I believe you are way above average. Eu acredito que você está bem acima da média. I declare over this place and this work and this nation that you are not normal. Eu
declaro aqui nessa noite que você, como um luzeiro levantado por Deus nesse país, nessa different. nação, não será alguém normal. And so tonight we will look at some things here to learn about what this different spirit is. Agora, vamos observar as escrituras hoje à noite para entender o que é que significa ter esse espírito diferente. I would say of Caleb that he passed the test, Eu diria que Caleb, ele foi aprovado no teste. that he possessed God's best. Ele possuiu o melhor de Deus. And as a result, in the end, he entered God's rest. E como resultado, no final das contas, ele acabou entrando no descanso de There's a Deus. place of rest in him. Existe um descanso em Deus disponível para você. So the question is, what made Caleb different? Agora, a pergunta que se coloca para nós é: o que foi que fez de Caleb alguém diferente? I want to submit to you for your consideration that it's the inside stuff that made him different. Eu quero trazer para você, para que a gente possa perquirir juntos aqui. Será que não foi por dentro que Caleb apresentou um It contexto was his diferente? spirit, it was his inner man. Foi o homem interior de Caleb, foi o seu espírito, It was his attitude, it was foi a a state of mind. atitude, esse estado mental que ele cultivava. It was his vision. He didn't just have sight, he had vision. Foi a visão que Caleb teve. Caleb não foi alguém só de vista, ele foi alguém de visão. And I believe Paul defines what this different spirit is in 2 Corinthians chapter 4 verse 13. E eu acredito que em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, Paulo vai nos dizer que espírito diferente é esse. It is the spirit of faith. É o espírito da fé. Let's read 2 Corinthians 4:13, 2 please. Coríntios 4,13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Paul quotes here from Psalms chapter 116. Paulo faz aqui, nesse texto, uma citação de um verso de Salmo 116. And he makes the declaration, we have this same spirit of faith. E ele diz, olha, nós temos sim esse mesmo espírito da fé. And he tells us something about how it works. E Paulo nos diz como é que esse espírito da fé funciona. It believes and it Nós speaks. cremos, por isso falamos. And so we believe and we speak. Por isso também nós cremos e logo falamos. And so my first point is this. Então, meu primeiro ponto é o seguinte. We'll see how well these translate. Vamos ver como é que dá para traduzir Probably aí. going to have to work them on the fly. Ok, provavelmente a gente vai ter que dar uma trabalhada. Because it has a certain rhythm in English, probably not Portuguese. Ok, porque no inglês tem um ritmo aí que talvez a gente não pegue no português. But we'll be okay. Mas vamos fazer nosso melhor aqui, né? The spirit of faith has faith to see and say. O espírito da fé tem essa condição de ver e dizer. See and say. Ver e dizer. The spirit of faith believes and speaks what God shows and what God says. O espírito da fé crê e fala aquilo que Deus vê e aquilo que Deus fala. Everything about faith works this way, hearing and speaking. Tudo a respeito de fé é sempre ouvindo e falando. I had the Lord reveal this to me some time ago. Uma vez o Senhor me revelou o seguinte. Listen to me carefully. Escuta com atenção. We must see it in order to say it. Para que nós consigamos dizer, primeiramente nós temos que ver. I mean, we must see the promise in the word A gente so tem we que can say it ver out of as our mouth. promessas da palavra para que tenhamos condição de dizê-las com a nossa boca. And then the same thing applies then now to our life. E perceba que o mesmo se aplica para a nossa própria vida. I must say it out of my mouth if I want to see it manifest in my life. Para que eu possa ver as coisas se manifestando na minha vida, eu preciso dizê-las com a minha boca. I have to see it to say it, Eu preciso ver para dizer, and I have to say it so I can see e it. aí eu digo para poder ver. That's how the spirit of faith operates. É assim que o espírito da fé funciona. Notice further into the future of the story of Caleb, Agora perceba que no desenrolar futuro da história de Caleb, looking back upon this time, olhando a partir de agora, it says in Joshua chapter 14 verse 7, diz em Josué capítulo 14, verso 7, the last part of the verse, these are Caleb's words. a palavra de Caleb no finalzinho do verso diz o seguinte: I brought back word to him eu lhe relatei as it was in my heart. como sentia em meu coração.
He brought back word to Moses as it was in his heart. Ele trouxe um relatório para Moisés de como ele tinha aquilo no coração. Now here again, you know this story well. 12 spies go into the land. Agora perceba, você já conhece bem essa história. 12 espias foram enviados à terra. 10 spies bring back a bad report. The King James even calls it an evil report. 10 voltaram com um relatório negativo. A versão King James diz inclusive que era um relatório maligno. But except for Joshua and Caleb, Mas com exceção de Josué e Caleb, they brought back a good report. esses dois, eles trouxeram um bom relatório. And he said, the report I brought back to Moses E aqui Josué diz que Josué na verdade diz que relatou para Moisés conforme sentia em seu coração. was as it was in my heart. Ele tinha essa percepção no seu coração, no seu interior. I saw the same things everyone else saw, Sabe, eles viram a mesma coisa que todo mundo viu. but in my heart I saw the promise. Mas no coração o que está mais forte é a promessa. And if you know the story, Caleb was not moved by fear. E você sabe a história, Caleb não se moveu por medo. He wasn't afraid of the giants of the land. Ele não ficou com medo dos gigantes daquela terra. He wasn't moved by favor. Ele não se moveu por favores. He was not afraid of all the other people that brought back the bad report. Ele não teve medo de trazer um relatório que contrariasse aquele que a maioria negativa trazia. He wasn't afraid to be different. Ele não teve medo de ser diferente. If you go around in this world with the spirit of faith, my brother, sister, you're going to be different. Porque se você for viver, meu irmão e minha irmã, a sua vida aqui nesse mundo pelo Espírito da fé, você vai ser alguém diferente. You're not ordinary. Você não é alguém ordinário, alguém comum. You're extraordinary. Você é extraordinário. He was not afraid of his peers and of the opinions of people. Ele não teve medo das opiniões dos seus companheiros ou das outras pessoas. He took a stand on the word of God. Ele se manteve firme na palavra da parte de Deus. Even when the other people wanted to stone them. Mesmo quando outras pessoas tentaram apedrejá-lo. Sometimes we're moved because we fear man. Às vezes a gente se move pelo temor que a gente tem das outras pessoas. More than we fear God. Mais do que a gente teme a Deus. My brother and sister, do not fear man. Irmão, você não precisa temer o homem. The Bible says that brings a snare. A Bíblia diz que isso vai trazer para nós desgaste. Caleb was not moved by fear. He was not moved by favor. Caleb não se moveu por medo. Caleb não se moveu por favores. He was moved by one thing. He was moved by faith. Ele se moveu somente por uma coisa e foi pela fé. In Numbers chapter 13, verse 30, Números capítulo 13, verso 30, it says that Caleb quieted the people before Moses. diz que Caleb fez calar o povo perante Moisés. Because they're bickering and crying and talking about how hard this is going to be. Porque o povo estava criticando, estava tumultuando, estava falando o tempo todo somente como essas coisas iam ser difíceis de acontecer. He says, let us go up at once and Ele possess disse, it. ei, vamos subir, vamos possuir a terra. For we are well able to overcome. Porque certamente prevaleceremos. And then in Numbers 14, verse 7, Números 14, verso 7, Caleb said this, diz que falaram o seguinte: the land we pass through to spy is an exceedingly good land. Caleb disse, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Caleb saw by faith. Caleb viu aquela terra pela fé. The 10 spies, on the other hand, Os outros 10 espias, por outro lado, Numbers 13:33, Números 13, 33, there we saw the giants, eles viram somente os gigantes, the descendants of Anak. os filhos de Anak. Remember that name. Lembra esse nome, Anak. Came from the giants. Eles são descendentes de gigantes. Now pay close attention to this. Agora preste bastante atenção às palavras seguintes. We were like grasshoppers in our own sight. Aos nossos próprios olhos, éramos como gafanhotos. And so we were in their sight. E assim também éramos aos seus
olhos. They defeated themselves. Perceba que eles derrotaram a si próprios. They were small in their own eyes. Eles se viram como minúsculos nos seus próprios olhos. And how do they know what they look like to the others? Agora pergunto, como é que ele sabia, como é que os outros viam eles? Did they walk up to someone in the land? Será que ele foi lá, chegou perto de um gigante lá naquela terra e Say, disse: hello, Mr. Canaanite. Olá, senhor Cananita. I'm an Israelite. Eu sou um israelita. What do I look like to you? Você acha que eu pareço com o quê? No, they didn't do that. Não, eles não perguntaram They isso worked all não. this out in their negative mind. Tudo aconteceu dentro da cabeça negativa deles. Because they had sight and no vision. Porque eles tinham somente vista e não visão. And back in verse 27 of this 13th chapter of Agora, Numbers, voltando para o verso 27 desse mesmo capítulo 13 de Números, they made this statement. olha a declaração que eles fizeram. They identified the land that they were going into. Fomos à terra que nos enviaste. They said to Moses, the land you sent us. A terra, olha o que ele disse a Moisés, a terra que você nos enviou. We just read in Numbers 13 previously, this is the land God said I am giving you. Perceba que a gente leu no comecinho da mensagem que Deus disse que essa era a terra que estava dando a eles, aos A filhos good de Israel. Uma terra muitíssimo boa, That they are well able to take. que eles certamente tinham condição de prevalecer nela. Caleb saw the land as the possession of God's people. Caleb, ele viu a terra como prometida para ser possuída pelo povo de Deus. And later we'll see he saw Hebron as his own personal inheritance. E a gente vai ver posteriormente que ele viu a porção de Hebron como a sua própria herança. The 10 saw in the natural, Mas os outros 10 viram apenas no natural. Caleb saw in the spirit. Caleb, ele viu no espiritual, Because he had a God vision. porque ele tinha uma visão dada por Deus. We've spoken quite a bit about vision in some of the other services this past time together. A gente falou um pouquinho sobre visão nos últimos dias aqui em alguns cultos que participamos em lugares diferentes. But let me say this again, because many of you were not in those services. Mas deixa eu dizer para você hoje à noite. Vision is a clear mental picture of what could be. A visão é uma imagem mental clara daquilo que poderia ser, Fueled by the conviction that it should be. abastecida e impulsionada pela convicção de que deve ser. This is what Caleb had. Era exatamente isso que Caleb tinha. People without clear vision are easily distracted. Porque pessoas sem uma visão clara são facilmente And the distraídas. secret here is that God has designed you and I in such a way E o segredo, queridos, é que Deus nos projetou de tal forma we require vision que nós temos como um requisito de existência a visão. in order to thrive in life and make progress. Para que sejamos capazes de prosperar nessa vida e ter progresso, temos que ter visão. Then in Numbers chapter 14 verse 9, Agora, avançando um pouco para Números, capítulo 14, eu quero ler o verso 9. Caleb says to these people, Caleb disse o seguinte para o povo: do not rebel against the Lord, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, nor fear the people of the e land. nem temam o povo dessa terra. Their doubt had turned into unbelief. A dúvida deles se tornou em incredulidade. And unbelief is rebellion against God. E a incredulidade, ela é rebelião contra Deus. And unbelief is serious in this way E incredulidade é algo sério, because it challenges the character of God porque é algo que desafia o próprio caráter de Deus. and rebels against the will of E God. se rebela contra a vontade do próprio Deus. This is not a place we want to be. Agora, perceba, incredulidade não é o lugar que eu e você queremos estar. But then as I read further in this same verse, Mas lendo esse mesmo verso 9 aqui, I believe Caleb didn't just have sight or vision. eu não acredito que Caleb tinha somente vista e visão. I believe he had insight, Eu acredito que ele tinha também revelação. Holy Spirit sight. Uma revelação trazida pelo Espírito Santo. I believe he saw some things in the Spirit. Eu creio que Caleb foi capaz de discernir algumas coisas no próprio He Espírito. says of these people, these giants, Ele disse: esses gigantes, for they are our bread. vamos devorá-los como pão. Their protection A proteção deles has departed from them. retirou-se de lá.
The Lord is with us. O Senhor está conosco. Do not fear them. Não temam esses gigantes. I got to studying this some time ago. Eu estava estudando esse versículo há algum tempo atrás. The word for protection here Essa palavra amparo aqui, ou proteção, que ele acha que os gigantes tinham, is other places in the Old Testament translated shadow. ela está traduzida em outros lugares do Velho Testamento como sombra, Now, or shade. ou sombra. Your mind right now should go to Psalm 91. Agora, a sua mente, quando a gente fala de sombra, ela deve lembrar do Salmo 91. He that dwelleth in the secret place of the Most Aquele High que habita no esconderijo do Altíssimo, shall abide under the shadow of the Almighty. habitará na sombra do Onipotente. I don't know any other way that Caleb knew this but by the Spirit of God. Eu não sei como é que Caleb poderia saber disso, se não somente, gente, looked pelo at these Espírito people, de Deus. And in essence, he said, Ele olhou para esses gigantes e de fato o que ele estava dizendo era o seguinte: they have no shadow of protection. ei, esses gigantes agora estão desprotegidos, They eles não have no têm covering. sombra, eles não têm ninguém que esteja cobrindo eles. God is with us. Deus está conosco. The gods they worship don't provide that Aqueles shadow. deuses que eles adoram não tem sombra nenhuma para dar. The gods they worship provide no protection. Os deuses que eles adoram não são capazes de protegê-los. But that's not what it looked like to the natural eye. Mas ele não viu isso com o seu olho natural. Because the spirit of faith reasons from a godly perspective. Porque o espírito da fé, ele argumenta a partir de uma perspectiva divina. Toward the difficulty. Ele aborda as dificuldades dessa forma. Unbelief reasons from the perspective of the difficulty to God. A incredulidade, ela está abordando a perspectiva a partir da incredulidade para Deus. We're seated with A Christ in the partir da heavenly dificuldade places. para Deus. Mas a gente não está na dificuldade, não. A gente já está sentado nos lugares That gives us celestiais a new com Cristo perspective on Jesus. our problems. E isso nos dá uma perspectiva diferente dos nossos They're problemas. small. Os nossos problemas ficam bem The pequenininhos. spirit of faith sees the victory. Porque o espírito da fé já contempla a nossa The vitória. spirit of faith brings a good O report. espírito da fé sempre traz um relatório positivo. The spirit of faith sees the way God sees. O espírito da fé vê do jeito que Deus também vê. The spirit of faith brings vision into O reality. espírito da fé faz essa visão da parte de Deus se tornar realidade. The next thing I see about Caleb, Agora, eu ainda vejo uma outra característica aqui sobre Caleb. and these are all qualities that we can embody, we can follow. E são todas qualidades que nós podemos também incorporar na nossa vida, passar a nos comportar também como o exemplo de Caleb. He had faith to follow and obey. Ele tinha fé para seguir e obedecer. It takes faith to follow. Porque para seguir, gente, It é takes preciso faith fé. to obey. Para obedecer, é preciso fé. He obeyed the command to spy out the land and bring back a report. Ele obedeceu o comando de ir até a terra espionar e trazer de volta um relatório. Moses did not ask them to go and bring back a judgment. Moisés não pediu para que eles fossem lá olhar e trazer um julgamento. Go tell me what you see, Me don't bring me your diga o que judgment. você vê. Ele não pediu a opinião de ninguém. Caleb did this. Caleb fez exatamente o que lhe foi pedido. And Caleb was loyal to Moses. E Caleb, ele se mostrou leal a Moisés. Caleb was loyal to his friend Joshua. Ele foi leal também ao seu companheiro Josué. Who, think about it, will one day become the successor. He will be the leader. Agora pensa um pouco, Josué era o cara que um dia se tornaria o sucessor de Moisés. Ele também era liderança. He had faith to follow and obey Moses. Ele teve fé para seguir e obedecer Moisés. And when it shifted to now his partner is the leader, E quando houve a transição agora para Josué, he had faith to follow and obey his partner. ele teve fé e obediência para seguir também seu companheiro Josué. Under God in this new position. Seguindo as instruções de Deus, tendo Josué agora ocupando essa nova posição. That requires faithfulness, É necessário fidelidade, requires honor, honra, requires humility. requer humildade. I believe all these are characteristic of the spirit of faith. Eu creio que todas essas são características do espírito da fé. Caleb had faith to stay in his place. Caleb teve fé para ficar no seu lugar.
He had faith to function in His grace. Ele teve fé para funcionar na sua graça. And as a result, he had faith to finish his race. E ele teve com isso fé para terminar e completar a sua carreira. The other 10 spies, on the other hand, Os outros 10 espias, por outro lado, they became too familiar with Moses, se tornaram muito familiarizados com Moisés. too familiar with God, Muito familiarizados com Deus. Trataram as coisas de Deus como comum. too familiar with the miraculous things of God, Muito familiarizado com os milagres que Deus já havia feito. thereby elevating themselves to the place to judge. Eles estavam se colocando num lugar de julgamento. I believe there are 3 ingredients to this type of faithfulness. Eu acredito que existem 3 ingredientes para esse tipo de fidelidade. Number 1 is constancy. Número 1, constância. You're the same, you keep going the same way. Você precisa ser sempre o mesmo, continuar sempre avançando da mesma forma, sempre constante. I like to call it a long obedience in the same direction. Eu gosto de dizer que constância é uma obediência longa, sempre na mesma direção. This type of faithfulness requires loyalty. Porque esse tipo de fidelidade também vai requerer lealdade. This type of faithfulness requires submission. E esse tipo de fidelidade requer submissão. We have problem with that word sometimes. Às vezes a gente tem um certo problema com essa palavra submissão. Here's my definition. Deixa eu trazer aqui a definição que eu acredito de submissão. Submission is taking the divinely ordered place in any relationship. Submissão é assumir o lugar divinamente ordenado para cada relacionamento. Do you realize every relationship you have has a divine order? Você percebe que todo relacionamento que você tem uma ordem divina para ele? In your home, Na sua casa, in this church, nessa igreja, on your job, no seu trabalho. there are some places you are not the boss. Tem lugares que você não é o chefe. And here's what happens when you take your divine place. E quando você assume o lugar que Deus te posicionou, olha o que acontece. By taking my place in the relationship, I make room for you to take your place. Se eu fico no lugar que Deus me projetou para estar, eu abro espaço para que você assuma o seu lugar. And in doing so, we make room for God to have His place. E se nós fazemos isso e ocupamos os nossos lugares, nós abrimos espaço para que Deus ocupe o lugar dele. And all this working together, we put the devil in his place. E se tudo isso funcionar bem, a gente também deixa o diabo lá no lugar dele. Hallelujah. Aleluia. It is said of Caleb that he wholly or fully followed the Lord. Disse de Caleb que ele seguiu ao Senhor com inteireza e santidade. In Numbers 14:24, for example, Números 14, 24, por exemplo, my servant Caleb, because he has a different spirit o meu servo Caleb, visto que houve nele outro espírito, and has followed me fully. e perseverou em seguir-me. As I've read this story in Numbers and Joshua, the complete story, Sabe, lendo essa história completa que é retratada tanto aqui em Números como também em Josué, I found this phrase 6 times eu encontrei a seguinte frase 6 vezes, in reference to Caleb. em referência todas elas a Caleb. It's a little bit of a play on words in the Hebrew. No hebraico é como se fosse um trocadilho de palavras. It's a double emphasis. E esse trocadilho ele quer enfatizar de maneira dupla. Like the Bible verse that says that He will keep us in perfect peace. Como o verso, por exemplo, na Bíblia que Deus nos diz que Deus nos manterá em perfeita paz. In the Hebrew, it's like peace, peace. No hebreu, na língua originária em hebraico, é como se fosse Deus nos manterá em paz, paz. It's something they do for emphasis. É como se eles quisessem trazer uma ênfase para essa palavra. And so this is emphasized in the life of Caleb. E na vida de Caleb, olha o que foi enfatizado. And I find a very similar statement in Job, believe it or not. E eu encontrei uma referência muito semelhante lá em Jó. Acredite ou não, Jó. Job chapter 23, Jó, capítulo 23, verse 10 and 11. versos 10 e 11. But He knows the way that I take. Mas ele sabe o meu caminho. When He's tested me, I shall come forth as gold. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. My foot has held fast to His steps. Os meus pés seguiriam as suas pisadas. I have kept His way and not turned aside. Eu guardei o seu caminho e não me desviei dele. It's the same picture. É a mesma imagem aqui. In the Hebrew, it's this picture. No hebraico, a gente tem essa imagem, ó. It's as if God stretched out a line Diz que se Deus desenhar uma linha aqui no meio,
and this line is my will for you. e essa linha representar a vontade dele para as nossas vidas. That verse means that Caleb filled up that line with steps of obedience. E esse versículo significaria que Caleb, ele seguiu essa linha de perto, passo a passo, com passos de obediência. That's faith to follow and obey. Isso é fidelidade para obedecer e seguir a It's the Deus. spirit of faith in action. É isso que o Espírito da fé faz. And if that can be the testimony of Caleb E under se the old esse covenant, pode ser o testemunho que Caleb obteve If na that can- velha if aliança, that could be the testimony of a man like Job, se esse pode ser o testemunho de um homem como it Jó, can be your testimony. ele pode ser com certeza também o seu Faith to follow and testemunho, obey. fiel para seguir e obedecer a Deus. And then this one, listen to me carefully. Agora preste atenção com cuidado. Caleb had faith to wait, but not hate. Caleb, ele teve fé para esperar sem odiar. Think about it. Pensa sobre isso. He's going to spend an extra 40 years in the wilderness, and it's not his fault. Rapaz, ó, por causa desse relatório negativo, Caleb iria passar 40 anos adicionais no deserto, sem que isso fosse culpa dele. He had faith to go in on day one, Ele estava fiel lá no dia 1. but because of these 10 spies, Podia ter entrado na terra naquele dia, mas por causa dos outros 40, os outros 10 espias, that entire generation had to die out before they could go in 40 years later, toda except for aquela Joshua and Caleb. geração precisou morrer no deserto antes de entrar na terra prometida, à exceção de Josué e Caleb. This reveals a secret to me. Agora isso revela para nós um segredo. We are so connected, more so than we realize. Nós estamos altamente conectados, mais conectados do que podemos imaginar. I teach the students at Rhema USA, Eu ensino aos alunos lá do Rhema nos Estados Unidos, we never sin in a vacuum. We don't sin in isolation. quando a gente não peca no vácuo. Nós não estamos isolados. All sin is relational and generational. Todo pecado ele é relacional e generacional. What I mean is this. Geracional. What I do affects those I'm in O relationship que é que isso with. quer dizer? Quando eu peco, isso afeta aqueles que têm relacionamento comigo. What I do affects my family. O que eu faço afeta a minha família. And we're connected in the body of E Christ. nós todos estamos conectados por meio do corpo de Cristo. We're none of us isolated unto Nós ourselves. não estamos isolados, nós não estamos Paul sozinhos. said we're members one of another. Paulo disse que nós somos membros uns dos You outros. see many examples of this even with the children of Israel. E você vai ver muitos exemplos dessa natureza acontecendo até mesmo com os filhos de Israel. Moses allowed the tribe of Reuben, Gad, and the half tribe of Manasseh to have their inheritance on the other side of the river. Josué permitiu que a tribo de Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés tivessem a sua herança do outro lado do Rio Jordão, Under one condition, sob uma condição. you have to cross the river and help your brothers and sisters take their land, then you can go back. Você tem que voltar atravessando o rio, ajudar as demais tribos a possuírem a sua terra, seus irmãos e irmãs, e depois que eles possuírem, aí você volta e possui a de vocês do outro lado do rio. Because how do you say it? We are one, we are many. Porque We are como many, we are vocês one. dizem, somos um, somos That is the muitos. principle. Esse é o mesmo princípio. But just before all this happened, Antes de tudo isso acontecer, Miriam challenged Moses. Miriam desafiou Moisés. As a result, she received E leprosy. como resultado desse desafio, ela ficou leprosa. The Bible says the whole nation camped and waited and did not move again until she was restored. A Bíblia diz que todo o acampamento dos filhos de Israel parou e ficou ali estacionado no deserto até que a lepra de Miriam fosse removida. By our actions, we can neither help or hurt. Com as nossas ações, ou a gente ajuda ou atrapalha. And so here Caleb is. If I was Caleb, Se eu fosse Caleb, I would have had a bad attitude for 40 years. eu teria tido uma atitude ruim com esse povo por 40 anos. A very bad attitude. Muito ruim. I would have been for 40 years saying, I told you so. Eu tinha ficado os 40 anos dizendo, eu You should have listened avisei, to eu me. disse, vocês tinham que ter me ouvido. But some way, I don't believe Caleb did that. Mas de alguma forma, Caleb não fez assim. Because I believe what Paul said in Galatians chapter 5, verse 6. Porque Gálatas capítulo 4, verso 6 diz assim:
Faith works by love. A fé opera pelo amor. So to get into this attitude of hating and unforgiveness and offense would be to get out of love. Então entrar nessa atitude de falta de amor, de ódio, de ofensa, de mágoa, é sair da vida de fé. So he had faith to wait without getting into hate. Ele teve fé para esperar, mas sempre sem odiar. But think about this a different way now. Vamos pensar de um jeito diferente. What if the thing you're believing for doesn't come to pass as quickly as you thought it would? E se aquilo que você está crendo não acontecesse tão rápido quanto você gostaria? The principle still applies. Do you have faith to wait? O mesmo princípio está se aplicando. Será que você teria fé para esperar? Now, I'm not saying it's your confession is going to take a long time. Sabe, eu não estou confessando com você e nem crendo que vai demorar muito tempo. But the truth is, we all live sometimes in between. Mas a verdade é que sempre a gente está vivendo nessa jornada entre Promise and fulfillment. a promessa e o cumprimento. It takes faith to wait. E para esperarmos chegar no cumprimento, precisa de fé. But you must worship while you wait. Mas enquanto você espera, adore. If you're not gaining strength Se você não estiver se fortalecendo, while you wait, enquanto espera, you're doing it wrong. você está fazendo do jeito errado. Isaiah 40:31. Isaías 40:31. But those who wait on the Lord Mas shall renew their aqueles que strength. esperam no Senhor renovam as suas You forças. see, this time of waiting for Caleb, Sabe, o tempo de espera de Caleb this time of testing for Caleb, foi um tempo de teste para Caleb. this extra 40 years, Esses 40 anos extra, he became hardened to difficulty. ele se tornou casca grossa para a dificuldade. But his heart remained tender towards God and people. Mas o coração dele permaneceu um coração mole para Deus e para as pessoas. Like Paul says in 2 Timothy chapter 2 verse 3, Como Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. we endure hardship as a good soldier. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. That takes faith. É necessário fé Takes para the isso. spirit of faith. É necessário para isso o espírito da fé. And then Caleb had faith to take E perceba que Caleb também teve fé para possuir. possession of his inheritance. Possuir a sua herança. In Joshua chapter 14, Josué capítulo 14. Caleb has already participated by the time we get to this part of scripture. Quando a gente chega aqui nesse relato das escrituras de Josué 14, Caleb já tinha tido tempo de participar. In a 5-year conquest of the land, helping his brothers and sisters conquer and possess their inheritance. Ele já estava inclusive ajudando numa batalha de 5 anos para que os irmãos e irmãs das outras tribos também possuíssem a terra prometida. And then it's recorded this way. E a Bíblia registra o seguinte. So I'll go read Joshua 14, verse 10 through 12. Vamos ler os versos 10, 11 e 12 de Josué 14. A Bíblia diz assim: Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E, já agora, sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois dá-me este monte de que o Senhor falou, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. So it's been 45 years since they spied the land. Perceba, já se haviam passado 45 anos desde que eles tinham ido à terra para espiar. Caleb says, I'm 85 years old. Caleb disse: eu já estou com 85. I'm as strong today as I was when Moses sent me the first Mas time. eu estou tão forte como naquele dia que fui, como Moisés me enviou. I got strength for war, Eu tenho força para o combate, para a batalha. for going out, Tanto para ir, and for coming back. como para voltar. In essence, he said, I got faith to fight. Em essência, ele estava dizendo: ei, eu tenho força para brigar. I got faith to start a new Eu fight. tenho fé para começar uma briga nova, mesmo nessa idade. And I got faith to finish the E fight. eu também tenho fé para terminar essa briga. Give me my mountain. Me dê a minha montanha. I shall drive out those people. Eu vou desapossar o povo que está lá. See, the inheritances of God that are on this side
Perceba que as heranças de Deus que estavam desse lado, for us, this side of heaven, para a gente, esse lado aqui debaixo do céu, they must be possessed. elas precisam ser possuídas por nós. Like Brother Hagin said, the blessings of God don't fall on you like ripe cherries off a tree. O irmão Rega dizia que as bênçãos de Deus não caem na sua cabeça como maçãs ou cerejas maduras de uma árvore. Some things have to be taken by faith because we have an enemy. Tem coisa que mesmo sendo herança nossa, a gente tem que ir lá e possuir pela fé, porque tem um inimigo querendo And when God atrapalhar. said, I'm giving you the land, Agora, quando Deus disser, eu tô te dando a terra, it also means He is assigning them the land. significa também que Deus está separando aquela porção para você. Understand this, God's gifts are also His assignments. Entenda também que os dons de Deus são também o chamado dele para a nossa vida. What has He assigned you? Agora, para o que foi que Deus te chamou? I believe that the nation of Brazil and all the Portuguese-speaking parts of the world Eu creio que o Brasil e outras nações de língua portuguesa do mundo, have been assigned to Verbo da Vida. elas fazem parte do chamado do verbo da vida. What are you going to do with it? E o que é que você vai fazer? No amens there. Não Go teve ahead, nenhum read. amém agora, hein? Go ahead and read. Let me just sum this up. I'm running out of time. As you read further in this 14th chapter, Se você continuar lendo um pouco nesse verso 14, nesse capítulo 14, Joshua blessed Caleb and gave him this mountain, Josué abençoou a Caleb e deu a ele esse monte. and it became his inheritance. E Hebron se tornou a herança de Caleb. And notice this. E perceba o seguinte, It formerly was named something else antes o nome de Hebron era outro. after one of the greatest giants Era o nome de um grande gigante among the Anakim. entre os Anaquins. And once Caleb had possessed his inheritance, E quando Caleb possuiu a sua herança, it was only then that the land had rest. foi somente nesse momento que a terra repousou da There guerra. are some things that will never be at rest until you possess your best. Tem coisa que nunca vão repousar até o dia que você conseguir possuir o melhor que Deus já te deu. Joshua 15 says this, Josué capítulo 15 diz assim, that Caleb drove out the three sons of Anak. dali, versículo capítulo 15, verso 14, dali Caleb expulsou os 3 filhos de Anak. And then he went up E aí ele subiu to the inhabitants of Deber. para os habitantes de Debir. I want to challenge you with something. E eu quero te desafiar com algo nessa noite. This whole thing with God, Toda essa jornada com Deus, this journey in God, essa jornada em this Deus, spirit of faith, esse espírito da fé, it's all uphill. já está montanha acima. I found this verse in Matthew chapter 5 verse 1 Eu encontrei esse versículo aqui em Mateus capítulo 5, verso 1. in the Message Bible. Olha o que diz Mateus 5:1 na Bíblia Mensagem. When Jesus saw his ministry drawing a huge crowd, Quando percebeu que seu ministério começava a atrair imensas multidões, he climbed a hillside. Jesus subiu uma montanha. Those who were apprenticed to E him, ele solicitou aos que estavam aprendendo the committed, que se comprometessem they climbed with him. a acompanhar subindo com ele a montanha. The spirit of faith climbs with Jesus. Ei, a vida do espírito da fé é sempre ladeira acima com It doesn't Jesus. matter if it's uphill. Não importa se é subindo. We go. A gente vai conseguir porque Jesus está lá. So here is Caleb, 85 years old, and still has no fear. Perceba que aos 85 anos de idade, Caleb nem tinha medo. And I find this so humorous to me E in a para way. mim, isso de uma certa forma é até engraçado. Way back in Deuteronomy chapter 9 verse 2, Lá atrás, em Deuteronômio 9:2, a question is asked. é feita uma pergunta. Who can stand before the descendants of Anak? Quem pode resistir os filhos de Anak? And it's as though all these many years later, E aí a gente vê essa história acontecendo inúmeros anos depois. Caleb says, excuse me, Caleb aparece e diz, licença. I can Ei, eu posso resistir. because I have the spirit of Eu faith. posso porque eu tenho o espírito da fé. I fear no giant. Eu não tenho medo de gigante nenhum. Hallelujah. Aleluia. Caleb had the spirit of faith Caleb tinha o espírito da fé to ascend the highest para places, subir para os lugares mais to altos, take the hardest places, para tomar os lugares mais to difíceis, conquer the biggest para giants. conquistar os maiores You can do gigantes. the same E thing. você pode fazer a mesma coisa. And lastly, E por último, we're going into the red tonight.
A gente vai ficar no vermelho ali um pouquinho hoje à noite. Caleb had faith to share his inheritance. Caleb teve fé para compartilhar a sua herança. He had faith to sow into the next generation. Ele teve fé para semear na geração seguinte. This is so important. E isso é tão importante. He had faith to share, Ele teve fé para compartilhar, faith to sow, fé para semear, faith to give. fé para dar. The spirit of faith is not selfish. Porque o espírito da fé não é egoísta. The spirit of faith has a generational mindset. O espírito da fé, ele tem uma mentalidade geracional. There are those that went before us, Porque existe uma geração que veio antes de nós, left us inheritances in the nos spirit. deixou uma herança espiritual, There are those coming after us. mas vai haver uma geração que vem depois de nós. What will we leave O them? que é que vamos deixar para eles? Each generation should start out from a higher place because we lift them. Cada geração ela tem que começar já de um lugar mais alto, porque We já don't- vem nos ombros daqueles don't- que vieram antes de nós. We don't leave them to have to start over. A geração seguinte não precisa começar do zero. In Joshua chapter 15, E Josué capítulo 15, verse 16 through 19, versos 16 a 19. Caleb makes a statement. Caleb diz o seguinte: He who attacks Kirjath-Sepher a quem derrotar Kiriat Sefé and takes it, e tomá-la, to him I'm going to give my daughter darei a Aksal. minha filha Axa por mulher. Now that's not the gift I'm talking about. Agora, eu não estou falando de semear filha. She Espera um might have had to be pouquinho. conquered too. I don't know. Eu imagino que essa filha teve que ser conquistada também, quem sabe? And it says here that so Othniel, E diz o verso 17 que tomou, pois, Otoniel. he took this place. Ele tomou esse lugar. And so Caleb gave him his daughter. E aí Caleb deu a sua filha Axa por mulher. And then in verse 18, E o verso 18 diz assim: his daughter then came to him e essa filha veio ao seu pai and said e disse, that she asked for a field. ela pediu por um campo de presente. And says what? And Caleb says, what else do you want? Verso 18, Caleb diz, o que desejas? She said, give me a blessing. Ela diz no verso 19, me dá um presente. Since you've given me the land in the south, Uma vez que já me deste a terra seca, give me also springs of water. dá-me também as fontes de água. So he gave her the upper springs and the lower E springs. ele deu-lhe as fontes superiores e as fontes inferiores. Now we read that and it doesn't seem to mean much to E us. para nós, a gente lê e não parece representar tanta coisa. But he gave her the springs of water, Mas Caleb deu para sua filha as fontes de água, something more important than even the land itself. algo que era mais importante até do que a própria terra. Because a spring is perpetual. Porque uma fonte, ela é perpétua. It will keep giving life Ela from vai generation continuar to jorrando generation. vida de geração a geração. We should leave those coming after us Nós precisamos liderar e deixar coisas para aqueles que vêm adiante de nós. not wells that have been covered over with earth, Não somente tesouros que vão ser destruídos aqui na terra, but corroídos. perpetual springs of Mas living water. precisamos deixar correntes perpétuas de águas vivas. Caleb was blessed to be a blessing, and so are we. Caleb foi abençoado para que se tornasse uma bênção. E você também. He had faith to come into his inheritance Ele and then teve give it fé away para possuir a sua herança, mas também para deixar uma herança. to the next generation. Deixar uma herança para a próxima geração. That's honor in full circle. Isso funciona em honra 360. He honored those over him. Ele honrou aqueles que estavam sobre ele. He honored his peers. Ele honrou os seus And he honored companheiros. those coming after E him. honrou também aqueles que viriam debaixo dele. Proverbs chapter 11, verse 24 and 25. Provérbios capítulo 11, versos 24 e 25 diz assim: There's one who scatters, a quem dá liberalmente, and yet he increases. acrescenta-se mais e mais. There's one who withholds more than Aquele que right, retém mais do que é justo, but that leads to poverty. ser-lhe-á em pura perda. But watch this. Veja o seguinte: The generous soul will be made rich. a alma generosa prosperará. Say, that's me. Diga, sou eu. But in light of our subject, I find this very interesting. Agora eu achei bem interessante o contexto com a nossa mensagem. He who waters others will himself be watered. A quem dá de beber será dessedentado.
I can't help but see those springs Rapaz, of water again. eu não consigo deixar de ver essas fontes de água viva aqui nesse verso. The spirit of faith has a generational Porque o mindset. espírito da fé está com a mente voltada para gerações. Because our Father has a generational Porque o mindset. nosso Pai, ele pensa em He's gerações. always been the father of Abraham, Isaac, and Jacob. Ele sempre foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. The spirit of faith follows him, and we live that same O way, espírito da fé nos faz viver da mesma forma que Deus, with that same com mindset. essa mesma mentalidade. Caleb was a man with a different spirit. Caleb foi um homem que teve um espírito diferente. Spirit of faith. O espírito da fé. He exercised faith to see and say, Ele teve fé para ver e dizer. faith to follow and obey, Fé para ver e obedecer. faith to wait, not hate, Fé para esperar, não odiar. faith to take his inheritance, Fé para possuir a sua herança. faith to share his E inheritance. fé para compartilhar a sua My question herança. tonight, brothers and sisters, what about you? E a minha pergunta nessa noite que a gente viu sobre Caleb é: e você? Will you pass the test? Será que você vai passar no mesmo teste que Will Caleb you passou? possess God's best? Será que você vai possuir o melhor de Deus para a sua vida? Will you enter God's rest? Será que você vai entrar no descanso de Deus? What high places do you need to take back Quais in your são life? os lugares altos que você precisa tomar de volta na Your sua health, vida? your finances, A your sua family. saúde, as suas finanças, a sua família. There's still promises Ainda existem promessas that need to be possessed que precisam ser possuídas and inheritances e heranças that must be left. que precisam ser deixadas. If you have the spirit of faith, you stand on your feet and Se declare it and você give tem God o the praise espírito da tonight. fé, fique de pé nesse momento no seu Aleluia. lugar e comece a louvar e glorificar I declare a Deus. over this place Eu tonight, declaro Father. nesse lugar, Pai, Men and women with the spirit of homens e faith, mulheres cheios do espírito da fé, passing the test, passando nos possessing testes, the best, possuindo o melhor de entering your Deus, rest, entrando no and descanso leaving e inheritances deixando heranças so that other para generations que are outras blessed. gerações possam ser abençoadas. Aleluia. Glory to God. Bless Glória you. a Deus. Thank you. Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia! Que bênção, irmãos. Senta mais um pouquinho, já vamos encerrar, mas antes eu quero fazer um convite para você que está aqui essa noite. Eu gostaria muito da sua reverência nesse momento. Eu gostaria de convidar você que não fez Jesus ainda Senhor da sua vida. Você que crê no seu coração que Jesus morreu e ressuscitou por você. Mas a Bíblia diz que nós precisamos confessar o senhorio de Jesus com a nossa boca, de forma pública.